Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do Facilita Nutri. Mas antes de mais nada, feliz dia do nutricionista, né? Sei que vocês estão empolgados para saber o que a gente vai falar hoje, afinal, em nenhum momento eu revelei o que eu ia abordar aqui e agradeço a confiança de vocês. Bom, falamos sobre o que fazer para se destacar como nutricionista e o que fazer para se destacar como estudante, que é a fase que vocês estão, que também é muito importante. E como a gente pode captar cliente nessa fase sendo estudante. E hoje eu vou conversar com vocês sobre consultas. Estou formado, acabei de me formar. E agora, o que eu faço? Estou com o meu paciente aqui na minha frente. Bom, vamos falar do ponto 1 da consulta. Objetivo do paciente, né? Então a gente precisa entender, antes de mais nada, qual que é o objetivo desse paciente. Qual que é o objetivo claro para ele. Porque muitas vezes eles procuram a gente porque foi indicação e eles não sabem muito bem porque eles estão aqui. Basicamente eles procuram porque eles estão procurando emagrecimento ou, ai, meu médico mandou eu vir aqui e eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Isso acontece, tá? Então a gente tem que conseguir ter essa leitura do nosso paciente. E como que a gente faz isso? A minha primeira pergunta quando o paciente vem aqui, eu primeiro explico como eu trabalho. Então, para quem não sabe, eu não trabalho com dietas restritivas, mas eu faço a contagem de calorias no cardápio. Não é uma dieta como o que quer, quando sente vontade. Não sou tão comportamental assim, mas trabalho com essa questão da restrição no sentido assim. Você quer comer um chocolate? Tá tudo bem. Vamos tentar encaixar ele. Você quer tomar uma taça de vinho? Vamos encaixar ela na sua rotina. Então, os pacientes gostam bastante. Acho que é uma linha bem legal para se seguir, tá, gente? Para quem gosta dessa fase dessa parte do acolhimento, acho bem importante, tá? Então, eu explico como eu trabalho, eu cadastro ele no Webdiet e falo que ele vai ter acesso a um aplicativo. E aí eu venho. Então, seu fulano, você chegou aqui comigo e qual é o seu objetivo? E agora, o que a gente vai trabalhar juntos aqui para entender, tá? Então, o paciente vem para mim e fala que o objetivo é emagrecimento. Como eu disse para vocês, vou trabalhar nessa linha para ficar um pouco mais fácil a nossa conversa, tá? Então, ele vem e fala que é emagrecimento. Ponto 1. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês que a gente precisa ouvir o nosso paciente? A gente precisa entender o que ele quer com a gente? E a gente precisa entender o que gerou esse ganho de peso aqui é a hora, tá? Então, é a hora que eu começo a fazer questionamentos. Ah, legal, pretende emagrecer. Não pergunto em quantidade, gente, porque é muito difícil a gente falar a quantidade que o paciente quer perder. Ou a gente colocar em números, ele vai falar assim, eu quero perder no mínimo 10 quilos. Mas a gente pode fazer contas e ver que não precisa de tudo isso, ele tem um percentual de gordura legal. Então, tem vários pontos pra gente trabalhar, tá? Aí, eu pergunto pra ele e falo, quando você começou a se incomodar com o aumento do peso? Foi na pandemia. Você vai começar a contar. Então, o que acontece muito aqui comigo é, na pandemia, aquela angústia, eu acabei comendo, eu engordei muito, eu consegui emagrecer, voltei. O verdadeiro efeito sanfona. Então, eu vou tentando entender o que meu paciente está me falando. E na primeira aula, eu comentei com vocês sobre a questão de perdas, de ansiedade, de estresse. Isso é muito comum. E na percepção do paciente, ele não consegue fazer essa analogia. E nós que vamos fazer para ele. Às vezes, ele até sabe que foi aquilo que causou, mas ele não quer, de fato, se entregar a esse problema. Então, cabe a gente falar para ele, tipo, olha, pensando na sua linha cronológica aqui de atendimento, de como você vem me contando como foi esse ganho de peso, acho que essa fase aqui foi muito difícil. E é super compreensível você ter ganhado peso, né? A gente estava dedicado para outra coisa. Então, vamos supor que a pessoa está muito dedicada no trabalho dela. Então você estava dedicada, focada no seu trabalho, na saúde da sua família, e você deixou um pouquinho de lado. Agora vamos olhar para você? Vamos saber o que a fulana, você fulana no caso, né, pode melhorar com a sua saúde? O que isso vai trazer de benefício para você? Aí eu venho. Então me conta um pouquinho mais. Como que é seu ciclo menstrual para mulheres? É regulado, não é? É regulado. É em quanto tempo? 28 dias, 26, 29, 30? Puxa, Elô, não sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos observar para a gente saber para a próxima consulta, porque a gente tem que ter essas informações, tá? Nem sempre quem vai para a área da saúde da mulher, né, precisa saber muito mais, mas nem sempre vocês buscam essa informação, porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, não era uma informação tão priorizada. Mas mudou muita coisa, não sei como está hoje, porque a área da saúde da mulher está crescendo muito. Então pode ser que já tenha um pouco mais de foco nisso. E aí a gente vem perguntando, no período menstrual, como que é a sua menstruação? Ela é um sangue fluido? Ela é uma borra de café? A gente tem que entender todos esses sinais, porque isso são sinais do nosso corpo, tá? Pode ser deficiência de vitamina, pode ser que não seja uma menstruação de verdade, seja simplesmente um escape. Se a mulher tem uma anticoncepcional, não é uma menstruação. Então, assim, são pontos pra gente começar a observar.
E aí, eu não vou bombardear minha paciente com muita informação na primeira consulta, porque ela vai ficar muito confusa, né? Afinal, eu vou entregar o plano alimentar, afinal, eu vou fazer medidas com ela. Então, assim, ela tá no ápice da empolgação e ela vai esquecer de muitas coisas. Então, eu coloco em negrito coisas que eu quero perguntar depois, numa próxima consulta, quando eu vou fazer o meu prontuário do paciente, tá? E aí, eu pergunto assim: ansiedade na TPM é como? Ela vai me dar uma nota. Falo de 0 a 10, quanto que você dá? Estresse, irritabilidade, dor de cabeça, vontade de doce. Eu vou entendendo essa minha paciente que quer emagrecer, tá? Quando ela me responde sobre o ciclo menstrual dela, eu venho para a vida normal. Eu falo, e agora na vida normal? Você me deu 10 aqui no período menstrual. Como que é a sua ansiedade na vida normal? Nossa, agora é 10, 10. Então, ela é uma pessoa ansiosa. E a gente consegue perceber, claro, que o paciente é ansioso olhando para ele, tá? Então, quando o paciente está na nossa frente e ele tá tentando te cortar, sabe? Tem aquela coisa, conta tudo sem você perguntar. Ele é um paciente ansioso, gente. Então, já anota a postura do paciente, como que ele tá, tem interesse, não tem, isso tudo mostra condutas que você pode usar com esse paciente, certo? Cheguei nessas perguntas, aí eu faço perguntas do tipo, faz uso de medicamento de uso contínuo, porque isso é importante pra gente saber a interação droga-nutriente, tá? Sei que muitas vezes a gente na faculdade acaba deixando isso um pouco, usa medicamento, e deixa meio de lado, mas vocês não vão ter mais uma pessoa para corrigir o plano de vocês, então vocês precisam saber dessas informações, porque isso vai fazer diferença na montagem do plano de vocês, tá? Além disso, vocês podem perguntar sobre, nesse momento, como é o hábito intestinal, hábito urinário, e vai pegando informações dessa pessoa no meio da conversa. Eu vou conversando com a pessoa num bate-papo mesmo, tá? Aí eu gosto muito de perguntar sobre a questão intestinal desse paciente. E nessa hora eu sinto que eles ficam envergonhados. E eu falo, fique tranquilo, eu nem vou lembrar disso depois. Porque, gente, você vai atendendo muita gente, você não vai lembrar qual que é o cocô da Ana lá, não vai lembrar. Então, ignora a informação, ou tipo, eu viro pro computador, deixa a pessoa pensar ali. Seja o mais natural possível nesse assunto, tá? E aí eu pergunto, você sente dores? Se a pessoa fala que tem na escala de Bristol tem tipo 1, tipo 2, você sente dores pra ir no banheiro? Qual é a frequência que você vai no banheiro? Você sente gases? Então eu vou puxando essas informações para eu montar minha anamnese de sinais e sintomas, certo? Pergunto da urina para saber a ingestão de água. E aí vem para a informação de sono, que eu gosto muito desse assunto. Então, no sono, eu pergunto pro meu paciente: que horas você dorme? Que horas você acorda? Pergunta básica. Aí eu pergunto: quando você acorda, você se sente descansado? Ah, preguiça para acordar. Isso não é se sentir descansado, tá? O paciente que se sente descansado, ele acorda disposto pro dia. Putz, meu dia vai começar, vambora, tal, tal, tal. Tá, então você sente preguiça. Mas quando levanta, vai? Às vezes eu sou meio lento e tudo mais. Já peguei casos de pacientes que falam assim pra mim, eu tenho muita letargia de manhã. Eu sou uma pessoa assim, eu sou um pouco letárgica. Gente, isso é falta de vitamina. Na cara de vocês, assim, ó, vitamina gritando aí pra vocês. Então, isso é importante a gente saber, porque é através dos nossos sinais e sintomas dos pacientes que a gente vai conseguir ter uma resposta pro plano alimentar dele. Hoje, eu monto meu plano alimentar junto com o meu paciente. Mas quando eu comecei, eu não montava. Eu levava para casa, eu levava a suplementação para fazer em casa. Demorava aí 3, 4 dias para mandar um plano, porque a gente sente insegurança e a gente tá normal. E aí vocês podem estar se perguntando, o que que você fez para entregar o plano na hora? Gente, estudei. Eu enfiei a cara nos livros e comecei a estudar. Então, tipo, o que que causa deficiência de vitamina A? Quais sintomas? Isso, isso, isso. O que causa excesso? Isso, isso. Então, são coisas que eu tenho ali meio que na cabeça. E, claro, eu tenho materiais para consultar no meu computador, na minha cara. Então, assim, eu tenho uma planilha que eu montei. E, enfim, eu tenho todo esse acesso e isso é essencial. Sabe aquela pasta do estágio que vocês escutam? Vocês precisam ter pasta do estágio. Gente, isso é o seu melhor amigo da vida. Vocês vão consultar. Ninguém vai lembrar de tudo o tempo todo. E tá tudo bem, né? Bom, enfim. Tirando todas essas informações, aí eu venho perguntando para ele sobre a alimentação dele, como que funciona. E eu sempre pergunto, o que você ama comer que é indispensável para você? E ele vai falar, nossa, pão, chocolate. E alguns falam, arroz, feijão. Tipo, eu penso, meu Deus, deve ter Nutri que já passou por Nutri que tirou arroz, feijão. Mas enfim, eu falo, não, aquele alimento que é conforto, que você, quando você tá triste, feliz, é ele que você pensa. Porque a gente tem que trazer esse conforto pro nosso paciente, né? E aí eu também pergunto qual o alimento que você tem aversão, que você não come de jeito nenhum. Nossa, que nem te pagando bom. Daí eu brinco, pagando bem, né, que mal tem. Tipo, pagando 1 milhão, eu comeria, sabe assim? Pra descontrair, porque ele tá às vezes no momento de tensão. Putz, agora eu vou falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Ela vai começar a montar meu plano. Enfim, peguei todas as informações. Como falo pro paciente, vamos levantar, fazer as medidas,
pesar, é um momento de tensão, então eu tento conhecer mais meu paciente nesse momento. Então eu pergunto pra ele, você tem filhos, você é casado, como que é a sua vida, você sempre mora aqui em Itu, que igual no caso eu sou daqui de Itu. Então eu vou perguntando pro meu paciente. E se eu atendo de forma online, eu não vou ter as medidas. Então o que que eu faço? Agora me conta um pouquinho de você, que eu fiquei curiosa, né? Você me falou que dorme tarde, você dorme tarde por quê? Você fica vendo série, você é casada, tem filhos, como que é a sua rotina? Isso, gente, faz com que a gente crie conexões e a gente escute o nosso cliente, e a gente cria a questão da fidelização que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Então, entendam a importância da anamnese, uma anamnese direcionada. Se vocês sentirem necessidade de colocar outras perguntas, eu dei assim o exemplo do emagrecimento. Mas se vocês sentirem necessidade de fazer outros tipos de pergunta, a gente vai perguntando. Mas lembre-se, vocês não precisam perguntar tudo na primeira consulta. Vocês podem ir perguntando no processo. Porque senão você bombardeia demais esse paciente, ele fica até meio tipo, meu Deus, eu tenho que falar que você quer meu RG e meu CPF também? Então, assim, deem uma segurada. A anamnese da faculdade, ela é ótima. Mas é porque você atender aquele paciente uma vez. Você vai atender ele uma vez na sua vida. Você vai atender ele, vai fazer o retorno e acabou. No máximo, você vai atender ele mais uma vez, se o ciclo for um pouco maior. Mas caso contrário, você não vai ter esse retorno. Então, compensa o quê? Você entender o seu paciente. Você tem que tentar fidelizar ele por mais tempo. Não é igual a faculdade que a gente atende um mês e meio, aí o paciente ele vai embora. A gente tem que tentar fazer um plano trimestral, um plano semestral, enfim. Então, depois que eu pego esses pontos, eu vou montando o plano junto com o meu paciente. Bom, olha, eu sou fulana, eu pensei aqui, você falou que gosta muito de pão. Vou perguntar para o paciente de vocês se o paciente gosta de um pão com ovo, e começar a estruturar esse plano junto com ele. Isso é acolhedor, isso é ser uma nutri diferenciada, tá? E aí, eu convido vocês a participarem de um programa que eu vou fazer por 2 meses, com mentorias comigo, semanais, tá? Isso a gente vai ser mentorias de quartas-feiras, 8 horas da noite, online. Se você for de outro período e falar, putz, eu tenho muito interesse, faz um horário de manhã, eu consigo flexibilizar, tá? A minha agenda. E eu vou deixar gravado, enfim. Serão mentorias, então, por 2 meses. Uma mentoria por semana, estruturando tudo, desde precificação até sua anamnese. Como você tem que trabalhar com o seu cliente. Isso custaria R$ 597. Eu vou fazer por R$ 89,90 para vocês. Porque eu quero ajudar vocês, porque eu já estive do lado de vocês e ninguém me ajudou, gente. Eu aprendi na raça. Eu fui fazer mentoria, eu tava já 1 ano atendendo. Então, a parte de precificação, tudo, olha, gente, que vergonha. Porque eu contar pra vocês que eu fazia, vocês vão chorar de rir ou de tristeza comigo, porque eu deixei de ganhar muito dinheiro. Mas tudo bem, faz parte, é aprendizado, não é mesmo? Então, fica aqui meu convite para vocês. Quem tiver interesse em participar, é só reagir aqui no vídeo, ou me mandar uma mensagem no particular. Eu vou chamar vocês no 1 a 1, conversar com vocês, tirar dúvidas de vocês. Então, sintam-se abraçados por mim, por uma Nutri formada. Sejam muito bem-vindos a esse mercado. Vai ser um prazer ter vocês como meus colegas de profissão, tá? E eu desejo todo o sucesso do mundo. Feliz Dia do Nutricionista para vocês. E bora nessa caminhada junto, crescer junto e ser diferenciados para ajudar cada vez mais pessoas. Então, um grande beijo para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E quem me mandou o comprovante de matrícula, vou fazer a validação das horas complementares e mando em 2 semanas para vocês, tá bom? Um beijo